Olá pessoal, mais uma videoaula de cálculo 3, onde a gente vai olhar para a integral de funções sobre a superfície, funções definidas sobre a superfície. Tá? Então suponha que eu tenha uma superfície regular, uma parametrização regular de classe 1, então a gente está olhando para a imagem de uma parametrização regular de classe 1. Se regular, lembra que aqui tem o que está relacionado com a parametrização ser regular, significa que em cada ponto a gente pegar os vetores tangentes às curvas coordenadas, esses vetores vão ser ali, portanto vou definir um plano. Isso aqui é o que é conhecido como plano tangente, a curva, a superfície, tá bom? Então suponha que eu tenha uma função cujo domínio dela contém a superfície, ou seja, contém a imagem da parametrização, tá bom? Então eu vou olhar para um dado ponto da superfície, S de UV, tá? Então, quem são as curvas coordenadas, tá? A gente tem a curva quando eu faço... Então eu vou fixar um certo U0, V0, tá? Aí eu fixo V igual a V0 e deixo U variar. Então na vizinhança de V0, a gente vai ter uma curva coordenada. Deixa eu pegar até outra cor. A gente vai ter uma curva coordenada que passa por esse ponto. E ela continua, tá? E já quando eu faço U igual a U0 constante e deixo o V variar no domínio, numa vizinhança de V0, eu vou ter a outra curva coordenada, que ela vem por aqui agora. E continua, tá? E aqui a gente vai ter os vetores tangentes. Quando eu vario o U, vou ter o del S, del U, del S, del V. Isso vai me dar o paralelogramo. Então eu tenho no ponto S de UV os vetores del S, del V, del S, del U, tá? E aqui eu tenho o vetor normal. Fixada essa parametrização, esse vetor normal é dado olhando o produto cartesiano, produto vetorial, desculpe, de del U, o produto vetorial de del S, del U com del S, del V, dividido pela norma, vetor normal unitário, ok? Pois bem, então, quando a gente olha para esse paralelogramo, que é conhecido como paralelogramo fundamental, o que é que a gente vai ter? Quem é esse comprimento? Tá? Esse vai ser o comprimento de arco. Esse comprimento aqui da base é o comprimento de arco da curva coordenada obtida quando eu faço o U constante e deixo o V variar. Tá? Então esse comprimento vai ser a norma do vetor del S, del V. O comprimento de arco vai sair norma de del S, del V, vezes dV. Tá? Lembra quando eu tinha uma curva alfa de T? Quem era o elemento de arco? O elemento de arco era norma de alfa' de T dt. Pois bem, como a curva aqui é obtida, fazendo o constante e deixando o V variar, esse norma de alfa' é norma de del S, del V, dt, só que aqui o parâmetro não é T, o parâmetro é V. Né? Então fica norma de del S, del V, dV. Do mesmo modo, na curva obtida, quando eu fixo o V, a segunda coordenada, e deixo o U variar na vizinhança do ponto, esse elemento de arco é dado por norma de del S, del U, du. Tá? E como é que a gente obtém a área desse paralelogramo aqui? O paralelogramo com lados norma de del S, del V, dV, norma de del S, del U, du. Tá? A gente precisa da informação do ângulo entre esses dois vetores. Tá ok? Então, quem é a norma, quem é a área desse paralelogramo? Eu tenho uma base, que nesse caso aqui eu vou tomar como sendo norma de del S, del V, dV. Então aqui a gente tem comprimento da base. E quem é a altura? A altura, a área desse paralelogramo, eu posso obter recortando essa parte daqui, esse triângulo, quando eu desço aqui ortogonalmente, e colando aqui. Tá? Onde está rascunhado aqui de amarelo. Então, eu vou ter essa base, que tem comprimento a mesma, norma de del S, del V, dV, e a altura agora vai ser norma de del S, del U, du,
seno de θ, seno desse ângulo aqui. Tá? Que na aula passada a gente já viu que isso vai coincidir, o produto desses dois aqui, norma de ΔS ΔV, norma de ΔS ΔU seno θ, é igual ao norma do produto vetorial de ΔS ΔV, desculpe, ΔS ΔU com ΔS ΔV. Tá? Então a área, o elemento de área fundamental é norma de ΔS ΔU, norma de ΔS ΔV, DU dV. Às vezes a gente fala elemento de área é só isso aqui, tá? Mas está subentendido que elemento de área é uma coisa infinitesimal, tá? Assim como elemento de arco. Né? Então sem isso aqui não é infinitesimal. Né? Então quando a gente fala elemento de arco pensando nisso aqui, a gente está pensando no infinitesimal acompanhando ele, tá bom? Muito bem. Então quando a gente faz isso, a gente está olhando, a gente tem a função definida sobre S, sobre a superfície, tá bom? Ou seja, em cada ponto S de UV, a função vai estar definida e vai atribuir um valor real. Tá? Mas vamos olhar para um dado ponto, a gente fixa esse ponto aqui. Tá? A gente tem um ponto aqui. Sobre ele, a gente vai ter a função f de S de UV. Tá? Vamos supor aqui que é positiva. Tá? Se ela fosse negativa, a gente ia ter isso para baixo. Tá? No sentido negativo da normal. Bem, então a gente vai ter um cubo, vamos chamar assim, né? Um cubo não, um cilindro de área retangular, de base retangular, cuja base é formado pelo retângulo fundamental, pelo paralelogramo fundamental, tá? Que tem área dada por essa expressão. E quem é a altura? A altura vai ser f de S de UV. A altura vai ser o valor da função nesse ponto. Quando eu faço isso, eu estou olhando para o sólido. Vamos supor que isso aqui seja, a função f seja maior do que zero, tá? Quando a função f é maior ou igual que zero, eu vou estar olhando para o sólido que é obtido pegando a superfície e subindo em cada ponto e subindo até a altura f de S de UV. Tá? Então a gente tem em cada ponto a gente levanta na direção subir o que é subir. Eu estou olhando para a superfície por si. Então a direção para cima é dado com relação ao ponto. Você vai olhar para o triedro no ponto formado pelos vetores ΔS ΔU, ΔS ΔV e vetor normal, que vai dar uma base ortogonal aí, tá? Desculpa, a base ortogonal não, porque vetores ΔS ΔU não precisa ser ortogonal com a ΔV. Mas vai dar uma base onde esse terceiro vetor é ortogonal a eles dois, tá? Os outros dois da base, que é o vetor normal. Então, na direção do vetor normal, que está sobre a superfície, na direção do vetor normal, eu marco a altura f de S de UV. Então, dada a superfície, eu vou subir ela na altura f de UV. Isso para cada ponto. Então, isso vai dar um sólido com base sendo a superfície e altura f de S de UV. Exemplo. Tá? Então, se eu quero calcular o valor da função nesse sólido, é como se eu somasse esse cilindro de base, vamos chamar assim de cilindro fundamental, o cilindro de base, o elemento de área e a altura f de S de UV. Tá? Essa suposição de ser de classe C1 é apenas para que essa expressão seja contínua em função de U e V. Tá bom? Como a minha função f também é contínua, quando eu olho para a superfície S, eu vou ter o que a gente chama de integral de S sobre a superfície. Tá? Então, quem é o elemento de superfície? Vamos chamar assim. O elemento de superfície é exatamente o elemento de área fundamental. Tá? É o paralelogramo fundamental. Tá? E a altura f de S de UV. Tá? Então, quando a integral total de f ao longo da superfície sobre a superfície S, nada mais é do que eu fazer a integral dupla ao longo de U dessa expressão. Tá? Do
conjunto que parametriza a superfície. Tá? Então, pela construção fica claro que quando eu tenho a minha função maior ou igual que zero sobre a superfície, quando f é maior ou igual que zero sobre a superfície, essa expressão, a integral de f ao longo de s, ela mede o volume desse sólido que eu falei que existe, né? Com base S de U e altura F de UV. Isso aqui está frouxo, como está escrito, mas a explicação é aquela que eu dei. O que amarra, o que deixa aquilo formal, é aquela que eu estava falando. Como é a interpretação desse sólido. Você vai ter sobre a superfície, você vai levantar, em cada ponto vai subir a altura F de S de UV. Tá? E o que você está calculando é o volume, é a soma dos volumes desses cilindros de base retangular, cilindros fundamentais, tá? Essas alturas fundamentais. Tá bom? Observação 2 é que quando essa função é constante igual a 1, o que isso aqui vai nos dar é a área. O que eu estou fazendo, quando isso aqui é uma função constante, a única coisa que isso vai fazer, vai levantar a uma certa altura, no caso aqui a altura 1, esse sólido. Tá? Nessa altura 1, com base na superfície. Tá claro? Então, né, quando Fs for, quando a função for constante igual a 1 sobre a superfície, isso aqui vai nos dar, vai nos voltar a expressão que a gente calculava a área. Tá bom? Se antes de por exemplo, quando a gente estava olhando para campo vetorial definido ao longo da superfície, a gente definiu o fluxo através da superfície olhando a contribuição normal do campo. O que é a contribuição normal do campo? A projeção, eu tenho aqui o vetor normal à superfície e eu olho a projeção do vetor do campo naquele ponto na superfície. Certo? E vou fazer essa contribuição. O que isso estava fazendo era justamente calculando uma integral de superfície de uma função de superfície, onde a função em cada ponto S de UV era dada justamente pelo produto interno do campo no ponto com o normal naquele ponto, com o vetor normal naquele ponto. Tá claro? Então, aquela integral de fluxo de um campo através de uma superfície também pode ser reduzida ao cálculo de uma função ao longo da superfície, onde a função é dada justamente por essa expressão aqui. Quando eu dou uma função em um dado ponto da superfície como sendo justamente o produto, a projeção do campo no vetor normal. Na verdade não é bem a projeção, né? É aquele produto de teste. Tá? É a contribuição normal do campo. Tá? E aí quando a gente pega essa função, a gente vai ter essa expressão. Então, esse exemplo eu já vou começar já no próximo quadro, porque ele vai se estender até o final. Tá? Onde a gente vai botar essa teoria em prática olhando uma certa superfície. Tá ok? Bom, continuando com o exemplo, a gente vai olhar para a seguinte superfície parametrizada. Vai ser dada por S de UV igual a U cosseno V, U seno V, U. Tá? Onde U varia do intervalo fechado 1, 3 e V varia do intervalo fechado 0, 2π. Tá? Então, o que é que a gente percebe nessa superfície? A gente percebe que x de UV ao quadrado mais y de UV ao quadrado é igual a z de UV ao quadrado. Ou seja, os pontos dessa superfície estão contidos no cone. Tá? O cone cuja quando eu olho para o plano XZ ou para o plano YZ, isso vai dar as retas x igual a, no caso aqui, x igual a z, x igual a menos z, ou, se for no plano YZ, y igual a z e y igual a menos z. Vai ser o cone de abertura 45 graus. Tá? Só que eu estou olhando para qual parte? Eu estou olhando quem é que vai ser U, o que é que U vai nos dar. O U é a altura do cone, então quando eu estou olhando no plano x, y, z, o U mede aqui a altura, ou seja, aqui a posição z,
E fixada U, quando eu vario o V, eu rodo ele começando quando o V for 0, eu estou em... Aqui vai valer 1 e aqui vai valer 0, ou seja, vai ficar U, 0, U. Quando o V for π sobre 2, vai ficar 0, U, U. Tá? Então eu estou fixado U. Se eu fixo uma altura e vario V, eu faço uma linha assim. Tá? Enquanto se eu fixo V e deixo o U variar, é uma dessas linhas assim. Tá bom? Então aí eu tenho a minha superfície, que é um pedaço do cone, com a altura U, variando, com o eixo Z no caso, né? A altura U variando de 1 a 3 e o ângulo variando, o ângulo de abertura variando de 0 a π sobre 2. Tá bom? Então, nesse pedaço de cone, del S, del U, pelo menos no interior dele, vai valer cosseno V, seno V, igual a 1. Del S, del V vai valer menos U, seno V, U, cosseno V e 0. Tá? Já que essa terceira coordenada não depende de V. Tá? O produto vetorial é... Como é que eu obtenho o produto vetorial? Eu penso que eu tenho aqui a coordenada I, J e K, primeira, segunda e terceira coordenada. É aqui eu fixo essa primeira coordenada e olho o determinante dessas duas aqui, dessa submatriz aqui. Então isso aqui vai ficar na direção X. Vai ficar 0 menos o cosseno V. Na direção Y, eu troco o sinal, que eu fui para uma coordenada, fui para andei na mesma linha, né? Vai ficar 0. Olha, fixo na segunda coordenada, vai ficar menos 0 vezes menos 0 menos com menos U seno V. Então vai ficar menos U seno V. E na terceira coordenada, quando eu fixo esse aqui, vai ficar cosseno de V vezes U cosseno V menos seno de V menos U seno V, que vai dar U. Tá? Vai ficar U cosseno V quadrado mais U seno ao quadrado de V. Pois bem, então quem é o elemento de área? Vai ser a norma desse produto vetorial du dv. Norma desse produto vetorial é raiz de 2u, porque esse aqui, a norma disso vai ficar u quadrado cosseno ao quadrado, mais u quadrado seno ao quadrado, mais u quadrado. Então vai ficar u quadrado mais u quadrado, raiz de u quadrado mais u quadrado, raiz de 2u quadrado. Então isso aqui dá a raiz de 2, módulo de u, mas como u está entre 1 e 3, raiz de 2u. Portanto, aqui dá raiz de 2u, du, dv, que vai dar 2 raiz de 2 π. Tá bom? Se eu tenho uma função que nos dá a densidade de massa ao longo dessa superfície, sobre essa superfície, no caso aqui a função ρ de x e y igual a x vezes y, então é possível calcular a massa sobre ela. A massa dessa superfície, a massa total. Que é dado simplesmente somando toda essa contribuição, cada uma dessas contribuições, infinitesimal. Então a massa vai ser simplesmente a soma das contribuições infinitesimais. Então aqui vai ser a soma de ρ ds. Tá? Então, como o domínio da parametrização é um retângulo, 1, 3, 0, 2, 0 π sobre 2, então esse aqui vai ficar a integral de 0 π sobre 2, de 1 a 3, de ρ aplicado em S de UV. Então vai ficar x e y. X é o cosseno V, y o seno de V. Esse aqui vai ficar u cosseno V vezes u seno V, aí vezes o elemento de área, raiz de 2u, raiz de 2u, du dv. Tá? Então quando isso aqui a gente vai separar, porque tem coisa que só depende de u e tem coisa que só depende de v. Portanto a gente vai ficar com a expressão raiz de 2, integral de 1 a 3 de u ao cubo, e du, integral de 0, vezes integral de 0 a π sobre 2, seno v, cosseno v, dv. Isso aqui é, eu resolvo fácil, fazendo mudança de variável, fazendo u igual a seno. Então du vai ser cosseno dv. E portanto, u não, né? Já que eu estou usando u aqui, fazendo t igual a seno, tá? Aqui fica dt é cosseno de v dv. E portanto, essa expressão vai nos dar
fazendo, se eu fizer a conta certa, 10 raiz de 2t. Tá claro? Confira isso. Quem é o vetor normal? Ora, o vetor normal a essa superfície simplesmente é a norma do produto vetorial dividido pela... deixa eu ver, é o produto vetorial dividido pela norma dele. Tá? Norma desse produto, 2 raiz de u. Aqui eu tenho o produto vetorial, portanto isso aqui vai nos dar menos cosseno v, menos seno v, 1 dividido por raiz de 2. É claro, existe o outro vetor normal que pegando menos ele em cada ponto, tá? E isso vai começar a ser importante quando a gente for olhar a questão do fluxo, do teorema do divergente para definir uma orientação positiva para a superfície, inclusive com borda, superfície com fronteira, tá? Então a partir da frente, teorema de Stokes, teorema de Gauss vai ser importante. A questão de escolher a normal a correta, tá? Dito isso, a gente olha para um campo central. Suponha que exista nesse espaço um campo central. Então, o campo está definido para todo ponto x, y, z, diferente de zero, diferente da origem. Tá? A gente já viu que o campo central é uma função dessa forma, é uma expressão dessa forma, onde em cada ponto o valor do campo é simplesmente uma função contínua da direção, da norma do ponto. Ou seja, só depende da distância do ponto da origem. E ela atua na direção do ponto, ou seja, aqui eu tenho o ponto dividido pela norma dele. É uma função constante da norma vezes a direção. Tá? Isso é um campo central. Campos, como eu já falei várias vezes, os dois principais é o campo gravitacional e campo elétrico. Tá? E não é coincidência a similaridade no tratado deles dois. Tá bom? Não é coincidência. Muito bem. Então, como é que fica esse campo sobre a superfície? Fica F, norma de qualquer ponto na superfície, é raiz de 2u, S de u, posição dividida pela norma dele. Tá bom? Então, vai ser uma função contínua dessa forma aqui, isso claro, quando u for diferente de zero. Aí, tá bom? E u não vai ser zero porque eu estou pegando u a partir de 1, né? 1 até 3. Então, quem é o produto interno de F com N? Aqui está F de UV, não, F de S de UV. Tá? Quem é o produto interno? Quem é o produto interno de F de UV e N? Isso vai sair do produto interno, só vai ficar o vetor, posição, S de UV. Então vai sair F de raiz de 2U dividido por raiz de 2U. E N vai entrar aqui. Quando eu fizer o produto interno da posição com vetor normal, ou pode ser isso aqui também, já que é proporcional, você vai ver que vai dar zero, que aqui vai ficar menos u cosseno ao quadrado, menos u seno ao quadrado, u. Tá? Então isso vai se anular, vai zerar. Zerando esse produto interno, isso significa que qualquer campo central vai ter fluxo nulo através dessa superfície. O que já é esperar. Porque essa superfície, se você prolongar, isso aqui vai dar uma reta passando na origem. Tá? Isso é um cone. Né? E campo central ele não funciona sempre na mesma direção da posição. Ok? Então toda essa contribuição do campo central está na direção da posição. Como o vetor normal, é perpendicular à posição, não vai ter nenhuma contribuição do campo na direção do vetor normal. Ou seja, não vai ter fluxo através da superfície. Tá? Uma partícula que está sobre a superfície e só tem sobre ela o efeito desse campo, vai continuar na superfície. Tá bom? E vai continuar de uma maneira bem específica. Vai continuar seguindo a trajetória radial. Tá? Agora, uma curiosidade que você pode perceber é que quando eu olho para a reta normal, a superfície, como é que eu obtenho a reta normal? Eu vou no ponto vezes um múltiplo escalar do vetor normal, aquele ponto. Então, quando eu olho para S de U mais 2 raiz de U N de U, a gente vai chegar no ponto 002U.
Tá? Então, se eu pego em qualquer ponto e vou através da reta normal, quando eu ando justamente na direção com o tamanho raiz de 2U, que é a norma do ponto, eu vou chegar no ponto 2U, né? 0, 0, 2U. Tá? Então, daqui para cá, eu vou ter a distância de um dado. Deixa eu fazer de outra cor, tá? A distância, fixado um ponto, a distância dele para a origem é raiz de 2U, tá? Que é a norma desse cara daqui. Raiz de 2 vezes U. Se eu olho agora na direção normal, a direção normal vai ser furando esse ponto aqui, tá? Então, vou ter o vetor normal furando aqui, vai passar aqui por dentro, vai continuar. Uma hora ele vai atingir o eixo Z, tá? Uma hora ele vai atingir o eixo Z. E que hora vai ser essa? Quando eu estou no ponto S de UV, quando eu estou no ponto S de UV, e ando na direção normal, com qual medida? Eu vou andando até chegar na distância raiz de 2U. Tá? Quando eu multiplico isso aqui por raiz de 2U, vai ficar menos U cosseno V, vai dar a expressão aqui, tá? Menos U cosseno V, menos U seno VU. Quando eu fizer o produto interno, não, desculpe. Então, quando eu fizer esse mais esse, vai se cancelar esse, vai sobrar só 2U. Tá? Então, daqui para cá, tem raiz de 2U. Daqui para cá também vai ter, que é o comprimento, eu andei raiz de 2U na direção normal, raiz de 2U. Tá? Deixa eu tirar daqui, mas não vou escrever não para não ficar mais feio do que já está. Mas vai dar raiz de 2U. Essa distância aqui é 3. Então, se eu andar isso aqui também vai dar raiz de 2U. Tá bom? E onde é que eu vou parar? Eu vou parar com o dobro. Se daqui para cá é U, na altura, é U. Daqui para cá eu vou andar mais U. Tá bom? Isso quando eu sigo na direção da reta normal. Tá claro? Então, faça o exercício sobre integral de uma função sobre a superfície, tá bom? E nas próximas aulas a gente vai atacar o teorema de Stokes e o teorema da divergência. Tá claro? Então, até mais.